Beleza, pessoal? Tudo jóia? Bom, agora trazendo para vocês aqui uma análise de mercado, uma análise mais conjuntural, mais macroeconômica, beleza? Então, vamos trazer alguns dados interessantes aqui para a gente estar podendo analisar, para a gente conseguir entender uma dinâmica que, digamos assim, não está escrita, né? Nós produzimos, somos produtores rurais e muitas vezes a gente não entende muito sobre os critérios, né, de precificação da nossa produção. A gente tem alguma ideia de que alguma quebra de safra pode trazer algum aumento nos preços, né? Ainda assim, nós ficamos reféns, né, do mercado, a gente não sabe quais são as dinâmicas, quais são as forças, né, que atuam sobre esse fator que é tão importante, né? A gente vem de uma era onde a rentabilidade ela era reduzida e ela era compensada, né, numa ampliação de produção, né, em busca, né, de mais capital para poder estar administrando, para ter mais volume e assim rentabilizar a atividade. Nós estamos chegando no limite disso, né? Daqui a pouco você já não consegue mais aumentar o seu faturamento simplesmente aumentando a sua escala. Você vai precisar rentabilizar o seu ativo, né, no máximo possível dele. Então, você está alinhado, né, aos critérios de formação de preço, vão te possibilitar gerir estratégias de maneira a fazer a sua produção valer mais. Então, dali a pouco, você quiser faturar 5% a mais, ter 5% a mais de resultado líquido, você vendendo num preço 5% maior. Agora, para você ter esse mesmo resultado líquido de 5%, se você for pensar em ampliação de escala, você vai ter que ter pelo menos 10% mais capital, né? E 10% do seu capital a mais, você já sabe quanto que é, certo? Então, pensando, né, numa gestão de custos aonde você não considera custos como arrendamento e etc. A gente está falando aí da onde você já tem um patrimônio próprio. Agora, se você vai considerar uma média de 10 anos e da rentabilidade desses 10 anos, você pode aumentar esse teu capital ali de 10% para bem mais que isso, certo? Para ter esses 5% a mais de rentabilidade. Então, a gente está mirando, né, nesse 1, 2, 3, 5% a mais, apenas buscando alguma estratégia melhor de comercialização, certo? Se a gente pensar no capital que está envolvido nesse 1, 2, 3% a mais, a gente vê que compensa o investimento de tempo a gente ficar analisando esses fatores mercadológicos para tentar buscar oportunidades, certo? Não estou aqui querendo dar posição de compra ou de venda, a gente não tem bola de cristal aqui para dizer se vai subir ou se vai descer. Basicamente, o que a gente está tentando é entender o cenário macro, né, da nossa atividade para tentar ali, né, formular estratégias, né? E aí, né, vai da sua criatividade para você bolar a melhor estratégia, vai da sua estrutura para você bolar a melhor estratégia. O que a gente pode sim fazer é apresentar dados, né, dados que são oficiais, e em cima desses dados a gente, né, vai mostrar algumas análises para mostrar um pouco a dinâmica do mercado e tentar entender o comportamento histórico do que já aconteceu, né? Então, em cima disso aí, eu acho que dá para dar uma perspectiva para quem produz, para estar ali, né, tendo uma ideia do que acontece, tá? Então, eu vou trazer primeiro aqui um mapa, né? Vocês já estão com ele na tela aqui. Eu vou estar olhando para esse mapa aqui e eu vou estar comentando para vocês o que é que vocês estão enxergando aqui. Então, esse aqui, basicamente, ele é um mapa do globo terrestre, certo? Basicamente, o que a gente entende aqui? A gente entende o seguinte: o planeta ele é uma esfera que orbita ao redor do Sol, correto? Essa esfera ela tem uma inclinação. Essa inclinação, dependendo da posição que ela está relativa ao Sol, vai fazer, né, com que, ora, a parte norte do planeta ela esteja numa inclinação mais favorável ao Sol. Logo, quando essa inclinação está mais direta para o Sol, é verão no hemisfério norte, certo? E o contrário acontece, dependendo da posição que que a Terra está referente ao Sol, essa inclinação vai fazer com que o hemisfério sul esteja mais apontado para o Sol. Então isso vai definir, né, as estações do ano. Por isso que a gente vê os filmes lá onde que no Natal o pessoal vê neve no hemisfério norte, né? Quem já viu algum filme de Natal aí sabe que lá tem neve e para nós é em pleno verão. Então
existe essa distinção das estações do ano pela latitude. Então, é um fator interessante. Por que esse fator é interessante para a nossa análise, para o estudo que eu estou fazendo? Então, o que eu entendo é o seguinte, é que a partir do momento em que você está numa mesma latitude, você está na mesma estação do ano. Então, se a gente é produtor agrícola, a gente sabe que a gente vai começar a plantar no começo da primavera, certo? Para a gente pegar a estação chuvosa. Por quê? O que acontece? Por que a situação é chuvosa? Né? Porque uma maior temperatura, ela faz o ar poder transportar uma quantidade maior de umidade, certo? Então, a partir do momento que o ar pode transportar mais umidade, alguma redução na temperatura vai fazer com que, digamos assim, a umidade que está lá em cima do ar, né, ela condense. Então, é por isso que é favorável às chuvas, né, nos tempos onde a temperatura é mais elevada. Então, a gente tem esse ciclo, né, das águas, né, aonde que varia, né, onde quando é inverno é mais seco, não tem tanta chuva, né, digamos assim, considerando, claro, ambientes onde não tem neve, e quando é verão é mais chuvoso. Então, se você pega regiões do Mato Grosso, é muito bem delimitado a questão desse clima aí, né. Existem algumas regiões onde ainda assim existe alguma questão de chuva, só que existem outras situações onde a água não vem mesmo, é bem delimitada essa questão da época chuvosa, da época não chuvosa. Tá, vocês podem ver aqui que existe algumas cores diferentes aqui nesse mapa. Eu vou botar aqui o satélite para a gente conseguir enxergar de uma maneira um pouco com contraste um pouquinho maior. Isso aqui eu estou chamando de zona temperada frio norte. Tá? Eu delimitei essa zona de latitude aqui, considerando, né, um mesmo padrão de estação do ano, certo? A gente pode pegar aqui que tem alguns territórios na China, né? Deixa eu carregar aqui para eu poder mostrar para vocês. Então, na China, né? Aqui também na Europa e nos Estados Unidos. Ainda não carregou aqui, ele vai demonstrar, né? Vocês podem ver que não é o país inteiro que ele está colorido, né? A parte que está colorida, que está carregando aqui, é basicamente a zona agrícola. Essa zona agrícola, né, foi, digamos assim, eu peguei essa delimitação aqui de um estudo que já existe disponível, né, aonde caracteriza estas zonas agrícolas no planeta Terra, né? Então, beleza, certo? Então eu tenho uma mesma latitude, você já entende que está na mesma estação do ano, você já entende que essas cores aqui são áreas agrícolas. Agora eu vou explicar o que é esta cor que se diferencia aqui, né? Por que tem esse amarelinho, por que tem umas partes que estão um pouquinho mais vermelhas e por que ele tem uma parte que está um pouco mais azulada. Basicamente, né, eu fiz um estudo buscando, né, algum tipo de previsibilidade no clima, certo? Para a identificação de secas. A princípio, assim, o que eu estava olhando? Eu estava olhando as previsões trimestrais que são emitidas por alguns órgãos, né? Como, deixa eu pegar aqui, clima, né? Estendido, esse WMO aqui, né? Opa, deixa eu abrir numa nova aba aqui. Vou abrir nessa aba aqui, peraí. Clima estendido WMO. Que são sites onde ele te dá uma previsão estendida com base, né, em alguns estudos feitos por alguns institutos importantes, né, institutos em sua maioria governamentais aqui, que eles tentam dizer, olha, agora em abril a gente fez uma análise para o período de maio a julho, né, de precipitações, para a gente ver, né, se essas precipitações elas vão vir acima ou abaixo da média, né? Para as pessoas que dependem do clima, né? Inclusive os governos, por isso que são eles que monitoram isso, né? Para eles terem uma projeção, né, de como é que vai estar o PIB, a inflação lá na frente, porque isso está diretamente ligado, né, digamos assim, a produtividade, ao fator econômico, certo? Então, dali a pouco você vai fazer uma política pública, você quer saber, mas será que eu vou ter capital para poder gerenciar esse novo investimento, né? E você vai pensar assim, olha, a minha fonte de recurso, por exemplo, aumenta num período de safra, onde aumenta as exportações. Mas será que eu posso contar com esse recurso? Né? Então você vai ver, olha,
a gente tem uma previsão aqui de que nesses meses, né, vai ter aqui nessa região uma situação, né, que a gente vai mostrar aqui, que está mais seco que o normal, né? Então você está vendo aqui que, né, na parte mais aqui no leste brasileiro, no nordeste aqui vai estar uma situação mais seca, tá? Então não é uma região muito influente para a questão agrícola, mas ali dali a pouco você vai ter que gerenciar algum tipo de expectativa de falta de água, dali a pouco você vai ter que mobilizar algum caminhão-pipa. Nessa região você vai ter que fazer algum investimento nesse. Então, basicamente para gerenciamento de política pública, mas também serve, né, para a gente que vai administrar, né, o investimento na lavoura, pensando, né, em colher, né, numa situação favorável ou não, né? Então você vai gerenciar os seus investimentos com base um pouco nessa expectativa, certo? Engraçado, a gente pode ver aqui que os Estados Unidos está com a projeçãozinha um pouco abaixo da média aqui, né? Levemente, não tanto na zona agrícola, mas também isso aí já pode fazer preço nas commodities, né? Na expectativa aí. Então tá. Então beleza. Então agora a gente já entendeu de onde é que veio essa minha ideia, né? Então eu estava tentando monitorar isso aí, só que daí eu, mas será que esses caras acertam as previsões deles, né? E daí eu comecei a investigar artigos científicos que corroboravam, né? Faziam esse comparativo entre o que foi pronóstico, com o que aconteceu de verdade. Eles acertaram ou eles erraram, né? E eu peguei um estudo, né? E daí vocês podem procurar basicamente esse cara depois, né? Eu não lembro o nome dele agora, mas o estudo dele basicamente faz essa correlação, né, desses dados. Ele estuda mais especificamente a previsão do ECMWF, tá? E ele coloca como uma alternativa onde a correlação ela é mais factível quando ele analisa o dado de VPD, né? O que é o VPD? O VPD ele é uma variação, ele é um indicador que ele é proveniente de um estudo da análise da umidade relativa do ar, certo? Ele é um fator, assim, um indicador, não vou entrar em muito detalhe o que é o VPD, mas ele tem um traço exponencial. Então, eu fiz um estudo para ver a viabilidade desse VPD, certo? Esse meu estudo eu coloquei no LinkedIn, tá? Quem tem interesse depois de dar uma olhada mais de perto para ver o que é, né, o que foi verificado nesse estudo, quais foram as conclusões que eu cheguei nessa análise, eu vou trazer para vocês aqui, né, algumas, aqui o nome do artigo, para vocês poderem também depois estarem verificando, que é esse aqui, ó. O desafio de monitorar e gerenciar o estresse hídrico dos cultivos por fase, tá? Aqui eu explico o que é o VPD e por que ele não é a melhor alternativa para a gente fazer o mapeamento de uma situação de estresse hídrico, tá? Ele tem um fator exponencial que em baixas temperaturas, né, ele vai mascarar um déficit hídrico porque o ar ele tem uma capacidade menor de retenção de água. Então, dali a pouco, como o ar tem uma menor capacidade de reter água, ele, digamos assim, não vai demonstrar muito bem que está num ambiente seco, certo? Porque ele considera a umidade relativa. Então, numa temperatura menor, menos água carregada também pode significar uma umidade relativa suficiente, mas é um fator que ele tem muita distorção baseado na temperatura. Então, zonas de safrinha, por exemplo, já não vão ter um dado muito factível baseado nesse indicador. Então, aqui eu mostro para vocês como o déficit de umidade absoluta, né, que eu explico por quê, né, depois eu trago os gráficos que comprovam, eu dou o gráfico da América do Sul, mostro como é que o VPD é distorcido por baixas temperaturas e como o déficit de umidade ele tem uma estabilidade maior mesmo em temperaturas menores. Aqui um comparativo de um ano de uma safra ruim com uma safra boa, aonde o déficit era maior aqui e ele é acima de um limite aqui de 50%, né, de maneira persistente, ele tem uma correlação muito alta com eventos de seca. Então, certo, voltando para o nosso gráfico aqui, então o que mostra essa coloração aqui? Ele mostra basicamente esse déficit de umidade absoluta, tá? Deixa eu centralizar aqui, não quero perder também o foco do vídeo aqui. Mas, então nós temos essa informação, certo? Então, qual foi a minha questão aqui? Primeira coisa, né? Gerar essa informação, né?
por zonas agrícolas para analisar calendário agrícola, para, consequentemente, olhar o impacto disso nos preços, para a gente poder fazer um monitoramento. Pô, dali a pouco eu não consigo estar lá na China com os pluviômetros lá, mas como eu tenho uma informação de satélite, né, que ela é praticamente em tempo real, ela tem um déficit de uma semana mais ou menos, então eu já consigo fazer esse monitoramento muito mais perto da realidade, correto? Agora, convém ficar monitorando isso? Isso vai ter alguma repercussão na minha atividade? Isso vai ter alguma repercussão no que eu estou fazendo? Né? Então, dali a pouco, a gente começa a entrar com a bagagem estatística em cima desse indicador. Daí a gente vai ter que correlacionar ele com outras informações que a gente tem. Uma delas, o preço do soja, correto? Então, a gente tem algumas fontes de dados desse preço, né? A mais conhecida são os contratos futuros, né? Onde eu venho aqui, eu coloco ZS1 e eu tenho o preço spot do soja, certo? Esse preço aqui a gente pode fazer, né, a análise desses preços futuros, beleza? Existe outro indicador ainda, né? Esse daqui é o dado da CBOT, é um dado americano, mas existe o dado também que ele é o dado dos portos brasileiros, tá? Então é uma outra fonte de informação. Então você tem ali a informação do mercado internacional nos Estados Unidos, negociado na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, e você também tem o preço pago nos portos brasileiros. Peguei esses dois ali para ter um comparativo. E eu vou trazer aqui para vocês uma análise que eu fiz, onde eu consolidei esses dados, consolidei esses estudos, consolidei essas informações, e eu vou trazer para a gente aqui poder estar se deleitando com isso aqui, porque é um deleite, né? Você poder ter acesso a esse tipo de coisa, digamos assim, de um estudo, né? Que traz muita coisa aí para a gente poder estar comparando. Então, vocês estão aqui com a minha tela, certo? Eu vou tentar dar um zoom aqui para a gente poder enxergar melhor. Um gráfico, né, é um mapa de calor, aonde a gente consegue visualizar o efeito do déficit de umidade absoluta, né, nos preços de mercado. Então, eu vou trazer aqui para vocês uma informação explicada sobre o significado desse gráfico aqui. Então, vamos lá. Então, a gente tem uma informação muito relevante aqui, que é o quê? Que é o preço, né? Aqui eu vou trazer primeiro em dólar, e aí depois eu explico para vocês um pouco dos critérios que foram utilizados para a gente criar esse gráfico aqui. Então, a gente aqui tem as zonas, né, de latitude. Aquela zona que estava marcada lá era o temperado frio norte. Não foi coincidência eu ter trazido ele diretamente para vocês aqui, mostrado lá no mapa ele com a informação de abril, tá? Até o que a gente tem até agora. Então vamos lá. Esse Close Exalc aqui, o que ele é? Eu pego desde 2010 até 2025 o preço praticado em dólares, né, do nosso produto soja dos portos brasileiros, né, lá em Paranaguá. Então, lá em Paranaguá, né, eu tenho um preço base que é o preço de maio. Eu vou dizer para vocês porque eu escolhi maio para preço base. Basicamente, para eu fazer uma análise de correlação, eu não posso pegar diretamente valores, porque se eu pego valores diretamente, ele tem uma séria distorção de escala que pode influenciar e nos trazer uma informação um pouco equivocada. Então, basicamente, o que a gente prefere analisar? A gente prefere analisar algum tipo de variação. Então, dado o preço do mês de maio, qual foi a variação no mês de julho, por exemplo, certo? Aí eu não pego uma variação absoluta, eu pego uma variação percentual. Então, a variação de julho ela é X%, né, o preço de maio. Então, a gente começa a trabalhar com porcentagem para manter tudo na mesma escala, tá bom? Porque o déficit de umidade ele também é um valor percentual. Então, a gente compara valores percentuais, ali a escala fica muito mais próxima, o dado que a gente entrega é um dado mais factível, um dado mais assim, prático e usual, beleza? Então, eu vou começar com esse gráfico aqui de baixo, que é o gráfico que eu estou mostrando para vocês agora, que está o cursor do mouse. Aqui as nossas regiões da América, da região do Sul, né? Mas aqui que tem mais influência com a América do Sul, porque no Cone Sul
a gente basicamente tem a Austrália do outro lado lá e a África, e nessas regiões não existe produção agrícola, tá? É mais na América do Sul mesmo, quando a gente fala de Brasil, a gente fala de Argentina e de Paraguai, né? O Mato Grosso, ele fica mais ou menos nessa subtropical sul aqui, tá? Aqui a gente pega mais Paraná, pega mais Paraguai, né? E aqui a gente pega mais Argentina, beleza? Só para a gente se localizar. Aqui é a região equatorial, né? Ela está aqui, ela não deveria fazer tanto peso, porque na linha do Equador não tem muito o que se ver, mas engraçado como ela tem algumas correlações fortes aqui no meio, né? Que poderiam depois ser explicadas com a gente levantando algumas hipóteses. Mas beleza, subtropical norte, pega a questão, né, da mesma linha do México, da Índia ali, né? Temperado quente norte, um pouquinho mais para cima. E daí aqui temperado frio norte, que é mais Estados Unidos, e aqui subpolar norte a gente pega mais o Canadá ali, algumas regiões da Rússia, beleza? Vamos estar avaliando então o close. O que é o close? É o preço de fechamento daquele mês, tá? Exalc aqui, porque é o instituto que analisa os preços de Paranaguá. Se alguém quiser confrontar depois a minha análise, pode ir lá pegar os mesmos dados que eu peguei e tentar, né, chegar nesse modelo aqui para ver se vocês conseguem, né? Para ver se vocês talvez acham alguns valores diferentes, podem me questionar que não tem problema nenhum, a gente está buscando aqui sempre a melhor alternativa, a gente está buscando sempre os dados mais corretos, então se for encontrada alguma inconsistência, fique à vontade para apontar, beleza? Mas a princípio eu acredito que está correto os levantamentos, a metodologia, né? E os dados que estão aqui basicamente refletem, no caso, os gráficos que estão aqui refletem basicamente a condição dos dados como eles se apresentaram, né? Não acredito haver nenhum erro metodológico, porque eu validei bem as etapas aqui para chegar nesse modelo matemático, beleza? Nesse modelo de relatório. Então, vamos analisar aqui, né, primeiro o nosso clima temperado norte. A gente viu aqui, e aí eu vou trazer de novo para vocês esse gráfico aqui, ó, que essa linha aqui ela é muito interessante, porque ele pega, né, o clima dos Estados Unidos, o clima da Europa e o clima da China, aqui do norte da China, onde produz bastante grãos, né, né, para a China, para o país, né, asiático, certo? Então, ela é uma zona aqui que tem agricultura em vários continentes aqui, né? Apesar que a Europa tecnicamente não é um continente, mas, né, aqui também na Europa a gente tem nessa linha aqui, nessa estação de verão aqui, né, nessa linha que a gente tem uma grande atividade agrícola. Então, vamos voltar aqui para o nosso gráfico. Então, vamos analisar aqui, ó. Isso aqui é o valor no porto de Paranaguá. Então, vamos lá. Mês 8. O que é mês 8 para a gente? Né? Olha aqui como saltou amarelo aqui, correlação positiva 0,74. Então, o preço em dólar no porto brasileiro, ele tem uma correlação de 0,74 conforme for maior o déficit de umidade no mês 8, na zona temperado frio norte, né, que é aquela zona que está marcada no mapa. Então, basicamente, existe uma correlação muito grande com o aumento de preço diretamente no mesmo mês, tá? Porque isso aqui é o valor comparando a média do mês de agosto, né, mês 8 de agosto, com o fechamento deste mesmo mês. Então, de mês para mês, né, se naquele mês deu seca, existe uma correlação, né, de aumento de preço, de variação positiva dos preços com relação à base de maio. Então, basicamente aqui, ó, o mês de... Por que eu escolhi maio? Né? Porque, basicamente, a agricultura nos Estados Unidos, ela começa, né, o plantio nos Estados Unidos começa em meados de abril. Né? Meados de abril aí, começa a atividade de plantio nos Estados Unidos. Então, maio é um mês assim, onde os preços meio que refletem muito a expectativa de como é que vai ser, né, a agricultura ali no começo, no pontapé inicial. Né? Variações a partir de maio, né, se você olhar os relatórios mundiais que são analisados, esses relatórios, eles basicamente, eles vão refletir, né, um monitoramento da expectativa. Peraí que tem um mosquito aqui. Eles vão em cima dessa condição inicial, certo? A gente não, no Brasil não emite esses relatórios, né? Então a gente não pode ir lá e dizer que
a expectativa mundial está ancorada em cima de um relatório brasileiro. Hoje não existe isso. Quem faz a conciliação da expectativa mundial é os Estados Unidos, então eles basicamente fazem com base no calendário deles, né? O calendário de safra deles. Então, por isso que eu escolhi esse valor como base, tá? Porque os relatórios estão todos alinhados a essa expectativa de maio. Então, vamos lá. Então, o mês 8, ele tem uma correlação aqui de 0,74, certo? 0,74 é um valor de correlação elevado, né, para qualquer tipo de análise de dados. E a gente pode ver aqui, ó, que bem nessa época aqui, ó, porque, digamos assim, a gente pega o plantio começando em abril, né, mês 4 aqui, né, mas, né, vai chegar nos períodos críticos, né, de enchimento de grão, de uma fase, né, assim, reprodutiva, ali mais pelos meses 7, 8 e 9, certo? Então, em dólares, né, base em maio, nos portos brasileiros, a gente vê uma variação, uma entrega de preço, né, maior, certo? No spot, basicamente, tá? Então, a gente aqui não está analisando os contratos futuros. Agora, se você for avaliar o spot, né, ele basicamente não difere muito dos contratos futuros, né? Basicamente, a diferença do spot para os contratos futuros, ele vai refletir muito a taxa de juros, a política monetária. Então, se o mercado está esperando algum tipo de redução de taxa de juros, você vai ver que o spot está ancorado nessa diferença de juros entre os meses, basicamente. Então, se você for olhar o spot como um indicador ali, ele vai ser algo bem factível, né? Se eu fosse comparar contrato de novembro com o temperado norte e depois a questão do temperado sul, né, olhando os contratos de maio, a correlação ela ia ser igualmente direta. Ela poderia ter uma variação em escala, mas ela teria uma correlação muito semelhante, tá? Porque a diferença desses contratos ele ela segue uma diferença meio que linear, tá? Só para ficar claro, quem quiser fazer o estudo sem usar o gráfico, o dado do spot, quiser usar o dado dos contratos de cada zona tropical, né? Pegar da América do Sul ali contrato de maio e depois pegar da América do Norte contrato de novembro, pode me dizer se dá muita diferença nas correlações. Eu estou analisando aqui basicamente o spot, tá? Poderia estar usando os outros contratos, mas eu acredito que a consolidação dos dados aí para 20 anos é mais fácil você pegar o spot, porque existe já um indicador que consolida esses dados para 20 anos. Né? Eu teria que pegar e baixar os dados para cada safra, para cada contrato, para pegar assim, circunstâncias mais voltadas ao, ao, ao contrato vinculado à colheita de cada zona, certo? Mas é engraçado, tá? Porque o spot representa bem, como a gente pode ver aqui, como esses são os preços praticados no Brasil, tá? Esse é Porto Paranaguá. Você vê que a seca nos Estados Unidos, né, mesmo sendo em agosto, ela vai afetar o preço à vista ali em Paranaguá, tá? Então, é muito interessante essa informação aqui, porque uma seca aqui no nosso Cone Sul aqui, ela não tem assim nenhuma correlação muito positiva nos preços em dólar, tá vendo? Ó? Do que aqui nessa zona, né, de safra americana, tá? Vai ter um pouco mais de correlação aqui a temperado quente sul, né, e subtropical sul nos meses de outubro e novembro, tá? Mas nada tão representativo que nem o fechamento aqui dos meses, né, onde a safra americana está em pauta, beleza? Não só a safra americana, né, a safra na Europa e a safra na Índia também, que eles estão ali, né, na mesma faixa, né, de estação do ano. Então, isso é o valor em dólar praticado ali. Agora, a minha pergunta, né? Agora surgem algumas dúvidas, né? Então quer dizer que uma quebra de safra, uma seca na América do Sul não vai representar um aumento de preço dos grãos nos portos brasileiros? Não vai ter um aumento se der uma seca? Então essa foi a minha pergunta, porque a gente, na América do Sul, a gente gostaria de ver
né, uma compensação pela quebra de safra. Afinal, né, a América do Sul ela corresponde pela maior exportação, né, para os outros países, né, o país que é o celeiro, né, o Brasil é o celeiro do mundo, né. Claro que ele está acompanhado do Paraguai e Argentina ali, que são países muito fortemente produtores, mas dali a pouco, né, uma quebra de safra na América do Sul, né, os agricultores ficam esperando uma compensação, né, monetária em cima disso. Eu fiz um pouco focado também nessa análise em América do Sul, por isso que eu estou mostrando para vocês a questão aqui dos preços que são praticados em Paranaguá, porque a minha expectativa era que isso aqui, uma seca aqui, né, um déficit de umidade aqui, né, deveria trazer consigo também uma correlação com o aumento de preço. Não tem se provado uma coisa, assim, isso me frustra nos dados. Procurei ver se tinha alguma falha, ver se tinha algum erro, né? Dali a pouco, né, talvez o base maio aqui não seja muito eficiente, né? Talvez dali a pouco fosse mais interessante fazer um base setembro, comparando os preços com base, né, no que está acontecendo em setembro, que é o início do plantio da safra sul-americana, beleza? Mas eu vou adiantar para vocês que eu fiz essa análise, eu tenho esses dados e também não vi grandes proporções, assim, ele meio que se mantém, tá? Mas vamos lá. Eu tenho 4 gráficos para mostrar para vocês aqui e eu quero mostrar como esses gráficos se interrelacionam, tá? São informações assim bem interessantes. E aqui, né, a gente pega o mês de maio, começa a sair os relatórios, né, americanos da safra atual, e com isso também vem a projeção de produção, projeção de estoques finais e algumas outras projeções. Então, de maio a maio, né, sai o relatório de entre safra com essas projeções, onde consolida em maio, né, o que está circulando nos Estados Unidos agora, a safra que está plantada, e as expectativas da safra sul-americana que vão ser plantadas em setembro, né, ali setembro, outubro, novembro, né, dezembro tem também algumas questões ali que vão ter a colheita talvez ali consolidando desde janeiro até final de maio. Então esse ciclo se inicia em maio, né, e vai até o maio do outro ano, certo? Então, o que eu quis avaliar olhando esse relatório? Basicamente, né, quando você tem alguma quebra de safra, você tem uma redução na produção, certo? Só que essa redução na produção, ela vem acompanhada também com uma redução de consumo. E quando você limita o consumo, você busca outras alternativas para aquela matéria-prima, você acaba não forçando, assim, você acaba evitando uma pressão nos preços naquilo lá. Porque, digamos assim, a gente está falando, quando a gente fala de soja, a gente fala de proteína, né? Então você quer evitar que a proteína suba, para que a sua população, né? Porque, ó, no caso eu falo dos governos, que são quem administram isso, né? Porque eles que definem salário mínimo, eles querem controlar a inflação. Então você tem que manter um fator de consumo que é um fator de consumo constante, como proteína, a preços assim onde você não tenha, né, nenhum tipo de pressão social, porque a sociedade, se ela chega numa situação de inviabilização, né, onde, digamos assim, o preço da comida é mais caro do que ela ganha, você acaba gerando um tipo de visão conturbada do seu governo de administrar a sociedade. Então você acaba ali causando alguns problemas sociais, certo? Assim, pessoas que desacreditam no governo, acabam derrubando regimes, acabam talvez buscando até um tipo de anarquia porque entendem, né, que isso não funciona, inclusive talvez, né, acabam fomentando guerras aí por disputa de recursos. Ninguém quer isso, então basicamente se busca alternativas antes de iniciar uma corrida inflacionária, né, nos preços dos alimentos, certo? Então vamos lá, vamos analisar aqui os estoques finais. Então, cara, o pessoal dos americanos lá, eles pensam o seguinte, olha, agora em maio aqui, a gente está projetando uma safra aí não sei, X milhões de toneladas aí, certo? Na produção. Deu uma quebra de safra lá, você também tem um consumo que vai reduzir, vamos buscar alternativas, só que o produto soja, ele vai ter um estoque final, que vai ser o quê? A produção menos esse consumo, certo?
Então, o dado de estoque final é o que representa maior para nós a quantidade de disponibilidade desse grão depois de todo o ciclo produtivo. Quando terminar o ciclo, né, como é que vai estar esse estoque final, certo? Então, essa é a linha mais importante quando a gente fala de consolidação de preço, tá? Para uma commodity específica, tá bom? Agora, se der uma quebra de soja, por exemplo, der uma quebra em outra fonte de proteína, né, a gente pode ter algum tipo, né, de, digamos assim, de não redução desse consumo que pode forçar ainda mais os estoques finais de todas, né, as fontes de proteína. Mas vamos lá, vamos pensar em soja aqui. A gente pode ver que nessa região temperado quente sul aqui, Paraná, Paraguai, né, toda aquela linha ali, um pouco do Mato Grosso do Sul, se eu não me engano, né, aqui talvez Mato Grosso, certo? Olha o impacto que gera isso aqui, a correlação de 0,53%, menos 50, menos 43, menos 53, né? Então, bate forte nos estoques finais, uma quebra de safra, né? Na expectativa inicial, uma quebra ali, né, nos meses de uma seca nos meses de janeiro, fevereiro e março, certo? Lembra, né? Esse estoque aqui que está com revisão em janeiro, ele foi programado em maio do ano passado, né? Então, quando chegou em janeiro, deu quebra aqui, existe uma correlação muito grande entre uma quebra de safra, né, uma redução nos estoques. Esses estoques foram projetados em maio. Você pode ver que até o mês de maio não aparece aqui porque ele é o mês base, tá bom? Então, o mesmo acontece aqui, ó, para, digamos assim, uma seca aqui, ó, no mês 11, tá vendo? Ó? Certo? Um déficit de umidade aqui quando falo Mato Grosso, ó. Então, correlação de 0,74, tá vendo? Ó? 0,74, deixa eu ver aqui. Exatamente. Então, é muito forte aqui a redução dos estoques e dá uma seca no Mato Grosso no mês 11, tá vendo? Olha o impacto disso nos estoques finais, tá? Então, bacana? Bacana. Agora vamos comparar a quebra de safra nessa zona sul com a quebra de safra na norte. Você pode ver aqui, ó, que a redução, dado um déficit elevado, é da faixa do 0,46, 0,43. Reduz menos os estoques finais, uma pressão no mês 8, né, no temperado frio norte, do que nos meses, né, de janeiro, fevereiro e março no Cone Sul, né? Um pouco isso também se deve porque, como o relatório sai em maio, né, você tem a consolidação das expectativas da safra americana, mas você ainda está otimista com relação à América do Sul, que vai acontecer só, né, nos meses anteriores à emissão do próximo relatório. Então, meio que aqui você acaba subestimando, talvez, né, o impacto nos estoques, porque você lá na frente você está considerando que a América do Sul vai vir para, digamos assim, trazer, né, um fôlego em cima dos estoques. Agora, quando der uma quebra na América do Sul, aí você, digamos assim, já está no final da linha daquele relatório, né? Então você já tem que consolidar aquela informação e você já está muito mais próximo do fim, né? Aonde aquele número de aquela informação do final de estoque, ela se consolida, certo? Onde que a gente considera que os estoques daquele ciclo anterior chegaram, né, no limite ali, e agora a gente vai começar a projetar, né, aquele estoque, ele vai ser o estoque de entrada, né, os estoques iniciais do próximo ciclo, certo? Então, ele é um dado mais realista também. Mas, digamos assim, de toda forma, né, é um fator muito interessante, porque mesmo com a consideração de redução de estoque final menor do que o impacto na América do Sul, a gente tem uma precificação muito maior em cima dessa mesma informação, que é o quê? Que é o déficit de umidade absoluta, certo? Então a gente precifica muito mais um déficit elevado na América, no temperado norte, eu falo América do Norte, mas na América do Norte, porque considera a Europa e China também, do que um problema acontecendo na América do Sul, sendo que o problema na América do Sul ele é mais relevante, né, no aspecto de estoques finais. Mas aí eu falei assim, certo, vamos ver por que isso não está chegando para o produtor da América do Sul, né? Sendo que está evidente que vai ter um impacto, né? Um impacto que já está previsto, já está consolidado.
certo? Aí a gente vai analisar a moeda, certo? Falei, pô, mas vamos ver se o pessoal, porque o pessoal não vende dólar, o pessoal vende em real ali no Brasil, né? Será que em reais eles estão ganhando dinheiro? E é por isso que o preço em dólar não está aparecendo para nós? Apesar de a correlação de em reais ser maior do que em dólar, né? Tipo assim, dizendo para a gente que existe uma desvalorização da moeda do real em relação ao dólar, de maneira que o produtor brasileiro tem uma percepção de que ele está ganhando mais, mas não está, né? Porque ele está tendo uma inflação da moeda, né? E dali a pouco ele só vai perceber que ele vendeu por um monte de real, mas aquele real é papel impresso, né? Quando ele for comprar o adubo da próxima safra, ele vê que o adubo da próxima safra, esse sim está em dólar, né? E esse sim valoriza em dólar. Então ele vê que o poder de compra dele reduz, né? Que ele vai gastar muito mais reais, o mesmo real que ele ganhou a mais, ele vai gastar a mais aqui, porque o preço dos insumos vão estar mais elevados em reais, né? Por causa dessa desvalorização da moeda, a menos que o governo consiga fazer alguma manobra, né, de desvalorizar a moeda num mês e valorizar no outro, né? Aumentando a taxa de juros aí nessas entre safras aí. É uma manobra que eu já vi acontecer, tá? Não sei se funciona sempre, mas você pode ver que em reais, né, digamos assim, aqui se eu for pegar o mês de outubro, né, aonde em dólar aqui tem uma valorização de 0,34, certo? E em reais tem uma valorização de 0,4. Então a gente nota uma desvalorização da moeda aqui da ordem de 6%, certo? Mas se você pegar em yuan, que é a moeda do pessoal que compra, você vê que yuan, o aumento ele é menor inclusive do que em dólar. O que significa o quê? Que o pessoal lá na China faz manobra para valorizar o yuan, para o yuan valer mais em dólar, certo? Para eles conseguirem não ter, né, que gastar tanto yuan para comprar grãos numa quebra de safra, tá? Você pode ver aqui, ó, que, por exemplo, nos Estados Unidos está na ordem de 0,57 e em yuan aqui no mês 9 está de 0,53. Então eles mantêm uma força da moeda para conseguir garantir o suprimento deles sem comprometer a renda da população lá, certo? Já no Brasil, como o país é exportador, existem manobras financeiras aqui para poder fazer o pessoal crer que está vendendo num preço mais interessante. O que pode ser, porque como, digamos assim, alguns custos de insumos, eles são já precificados, né, com antecedência, no vencimento pode ser que essa mudança aqui pelo câmbio, pelas contas já estarem fixadas, né, e não terem vínculo com o câmbio, pode ser que seja uma alternativa para o produtor pagar as contas dele da safra atual. Então, existem uma série de situações, né? É claro que com a taxa de juros hoje do Brasil, né, a Selic ali nos 14, 15%, acaba não representando muito, mas já é alguma coisa assim para amenizar, tá bom? Mas vamos lá. Então, o que a gente consegue concluir aqui, certo? A América do Sul não tem grande repercussão no preço base maio, certo? Dado uma quebra de safra, diferentemente do hemisfério norte. Possivelmente, né, porque no hemisfério norte estão os maiores compradores, né? A gente vê que a Europa está ali, a gente vê que a China está ali, e basicamente a safra deles acontece naquele período ali, certo? Se eles têm uma quebra de safra, né, os Estados Unidos, que é um dos países mais produtores também e exportadores, ele vai reduzir exportação, certo? Automaticamente, onde a União Europeia e a China vão aumentar importações. Logo, o efeito é mais direto. Então, uma quebra no hemisfério norte, ele tem um poder duplicado, porque ele tira um fornecedor de grãos do mercado e ele aumenta a necessidade de importação de outros consumidores. Então, por isso que ali assim, a sensibilidade é maior, certo? Então, não é assim, uma situação aonde que eu quero trazer para vocês assim uma necessidade ou uma sugestão de compra ou venda, é simplesmente uma demonstração do comportamento do mercado e as conclusões que a gente tira a partir dos dados, certo? Se a gente não enxerga isso, se a gente não tem essa informação, a gente basicamente não tem como saber de onde é que vem o golpe, né? Do que está acontecendo, né? Então,
É claro que com base nisso a gente pode formular estratégias, né? A gente pode, digamos assim, dimensionar investimentos e alinhar expectativas. Mas nesse primeiro momento não vou trazer nada disso para vocês, tá? O que eu quero trazer aqui são os fatos, né? Isso que eu estou trazendo para vocês são fatos. O que a gente pode formular de estratégias com isso são hipóteses, tá? Hipóteses que a gente pode validar. No entanto, a gente tem, né, esse dado que ele é um dado concreto, beleza? Se alguém quiser mais alguma informação, né, eu fico à disposição. Eu acho que eu vou acabar consolidando essas informações em algum doutorado para ficar disponível aí para quem quiser ter acesso às fontes de dados e etc. Né, quiser verificar os dados para essa análise aqui, talvez futuramente eu acabe trazendo isso numa forma mais acadêmica. Mas a princípio, né, estou trazendo isso de uma forma voluntária para poder dar, né, suporte aos produtores rurais, que eu vejo que atualmente a gente não tem uma central de inteligência que nos forneça informações assim práticas e, digamos assim, de interesse, né, para a nossa classe. Não sei se talvez seja assim um motivo para a gente começar a fomentar isso de maneira particular, de maneira privada, porque a gente vê que as pessoas, os entes, né, mais organizados, eles buscam ter essa definição, né, de necessidade, né, de poder gerenciar informações de maneira mais de perto, né? Então, você poder estar analisando dados, você entender a função desses dados e você poder formular estratégias a partir da compreensão, né, da sistemática de como a coisa funciona. Então, eu trago isso para vocês, né, com um voto de conscientização da necessidade, mas também como uma ferramenta, como um dado útil, com uma fonte real, né, de como é que é a dinâmica hoje da precificação de ativos, commodities, basicamente mais focado na questão do soja, tá bom? Eu acho que consegui entregar isso para vocês e eu acabo ficando por aqui, né, deixando como sugestão, né, que outras pessoas, alguém que tem interesse mais particular, né, tanto na parte de pesquisa, como na parte de mercado, de formulação de estratégia, como na parte mesmo particular de compra e venda de grãos, né, de estar buscando, né, informações, relatórios e de maneira a consolidar, né, em gráficos, em números, né, as dúvidas que você tenha, né? Então, eu tenho uma hipótese acadêmica, por exemplo, de que essa informação do déficit de umidade absoluta pode vir a ter alguma correlação com o aumento de exportações em algum porto no mundo. Então, daqui a pouco você vai acabar consolidando as informações dos portos, vai comparar com esses dados para ver se realmente tem, né? E a parte mais interessante é depois, a partir do momento que você entende a correlação dos dados, você acaba entendendo quais são dados de interesse para você estar monitorando, para você estar formulando ali, né, ferramentas úteis, né, e funcionais, beleza? Então eu acho que é isso, tá? Eu agradeço aí quem viu o vídeo até agora, ficou meio denso, ficou meio assim, uma linguagem um pouco técnica, só que, digamos assim, eu acho que por cima você consegue, né, ter coisas úteis aí para você usar no seu dia a dia aí na sua profissão, beleza? Então é isso, valeu, aquele abraço.